Passando pelas ruas da cidade, ainda é possível encontrar cartazes e placas de propagandas políticas das eleições. O prazo para que os candidatos municipais retirassem todo o material de propaganda das ruas terminou no dia 6 de novembro. Porém, após 16 dias, alguns deles não respeitaram a lei. Existe um prazo na lei que depois de 30 dias da eleição devem os candidatos, espontaneamente, cumprindo a lei, que é o dever deles, tirar as placas da onde eles colocaram. Também cabe ao eleitor que apoiou esse candidato, permitiu que colocasse no muro da sua casa ou colocasse no terreno da sua propriedade, também pedir que ele tenha a contrapartida de ir lá tirar esse propaganda de lá, né? Os políticos, eleitos ou não, aproveitam da legislação que não prevê punição direta para quem desrespeita o prazo da retirada das propagandas das ruas. No entanto, podem responder por desrespeito a uma ordem judicial, caso alguém denuncie ou reclame da presença do material. O eleitor poderá fazer uma reclamação aqui no cartório eleitoral, faz em 2 vias por escrito, com o endereço do local e o candidato que está colocado, que o cartório eleitoral fará a notificação a esse candidato para que ele retire a placa em 48 horas. Tá? Então, essa é a situação. No momento, a Justiça Eleitoral não tem pessoal disponível suficiente para mandar uma equipe, deslocar uma equipe de um trabalho que estamos fazendo agora de prestação de contas para tirar fazer a fiscalização dessas placas. Então, isso que a gente não tem condições de fazer agora. Então, a população pode nos ajudar, nos informando das ocorrências desses candidatos que não estão sendo companheiros da população, não têm sido amigos dessas pessoas que os apoiaram. Os funcionários do cartório estão sobrecarregados com a burocracia das eleições. Por isso, a chefe de cartório pede ajuda para a população. Afinal, os restos da propaganda política dos candidatos constituem uma poluição visual. Da mesma maneira, a legislação eleitoral ela é muito clara, ela determina prazos muito específicos. Então, no dia 6 de novembro, era o último dia para as campanhas trazerem as suas contas à Justiça Eleitoral. Então, o candidato tem que ter um programa que ele preenche essas contas com um computador, traz a documentação impressa, né, com um CD, para a gente transmitir essas informações para a Receita Federal e fazer, então, a verificação do que foi gasto de forma lícita, que foi feito de forma correta. E eles não têm trazido isso. Nós estamos tendo o trabalho, inclusive, de notificar esses candidatos para que eles compareçam e cumpram a obrigação legal. Então, infelizmente, a Justiça Eleitoral ela acaba sendo tendo dificuldades de fazer o seu trabalho, porque os candidatos não cumprem a lei, não conhecem a lei. Então é uma situação muito complicada. Ainda de acordo com Regina Fujita, chefe do cartório eleitoral, os políticos também estão desrespeitando o prazo para a entrega da documentação referente à prestação de contas do que foi gasto durante as campanhas eleitorais. Eles trazem... tem trazido, né? Conforme vão preenchendo a documentação, tem trazido, e nós temos uma equipe muito pequena. Então, a mesma equipe que tem que analisar as contas, tem que recepcionar as contas deles, tem que atender eleitor. Então, a gente acaba tendo uma demanda de trabalho extenuante por conta dessa falta de cronograma, né, de cumprimento de prazos dos candidatos. Seria muito bom que eles fossem bem orientados pelos seus partidos, porque muitos falam assim, mas eu não sabia que tinha que fazer isso. Então, realmente é muito triste isso.